Mais um outro assunto que eu queria mostrar para vocês é sobre esse vídeo que eu fiz da análise, tá? Então vejam só, a gente pegou aqui, ó, deixa eu ir lá pro diretório, para a pasta. A gente fez primeiro uma análise. Eu tenho uma planilha que eu passei desde o início do ano analisando as tendências das coisas novas. Então, não existia nada sobre Vibe Code. Olha só, vocês vão ver aqui, ó, 5/8, 19/8, lá em agosto, setembro, começou a se falar, né, sobre essa questão do Vibe Code nas redes sociais, principalmente no YouTube. Tá? E aí começou, né, as informações. Então, as grandes empresas estão aqui, né, a revista, né, a OpenAI falando sobre isso. Tá? Aqui teve uma revista só agora tocando no assunto, ou seja, o Vibe Code está sendo levado para a massa para o ano que vem. E aí eu peguei, então, né, aqui é sobre contexto. Então, contexto, ó, também surgiu lá mais ou menos na metade do ano. Aqui teve a Cognitive Revolution, né, largou isso, deu uma subida, tá? E depois não teve alteração, então só teve um pico lá em 15 de julho, mas daí o tal de Gaurav Send começou a falar sobre esse assunto e foi crescendo, muito pouco, mas foi crescendo. E lá em setembro, o Cole Medin, que é um influenciador bem forte, ele lançou isso. Então vocês veem, já tinha uma informação lá em julho, depois teve outra, e quando ele coloca isso, ó, está em crescimento, né? Então ele é um cara bastante influente, então ainda tem muito conteúdo vindo dele crescendo, né? Muito pouco desse aqui, e aqui estagnou, né? Foi só aquele pico lá que levou a 250 mil pessoas. Provavelmente, né, esses dois buscaram baseado nesse conhecimento ou em influências que esse cara teve e algum tempo depois lançaram isso, certo? E se a gente olhar o prompt, né, a parte de engenharia de prompt, ó, é a mesma coisa. Nós tivemos tudo isso, ó, sendo levantado naquela época. Ó. Então teve o Dan Martel, que é esse aqui, ó, continua crescendo. O Mark Manson deu um pico aqui em 11/11 e daí estabilizou. Ou seja, 1 milhão, ó, atingiu 1 milhão. O Dan aqui já está com 1,5 milhão, né? Mas olha como cresceu rápido aqui desse conteúdo. Então vale a pena olhar no Mark o que ele fala, por que ele fala, qual é que é o ponto, por que deu uma explosão, enquanto tem outros que fizeram conteúdo, então, né, esse aqui, ó, o EO, ele deu um crescimento pequeno e estabilizou praticamente, tá? Então, isso dá uma visão dos assuntos que eu posso estar analisando. Em vez de eu estar aí lendo, eu tenho que ler o que é relevante. Veja, eu tenho que aprender a selecionar o que eu vejo para mim ficar sempre na onda ou na frente da onda e sem ter, né, o tempo todo lendo, porque eu quero ser um cara produtivo. Então vocês imaginam, no meu caso, eu tenho conhecimento bem amplo em tudo que tipo de área e como é que eu me mantenho informado. Então eu tenho uma raspagem que gera esse conteúdo diário e com isso, né, eu posso ter relatórios que me apresentam isso diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, e aqui eu estou querendo apresentar para vocês uma análise desse ano, então, do segundo semestre, que foi a entrada do Vibe Code
né, da engenharia de contexto, né, da influência do prompt nas mídias em geral. Eu já falo do prompt há 2 anos, certo? O contexto, mais ou menos da metade do ano, um pouco antes, a gente fala sobre isso. O Vibe Code, lá do início do ano. E muita gente até hoje dizia para mim, não, Vibe Code é só mais uma palavra da moda. Mas não, a gente está vendo que está se consolidando. Então, tá? Tudo bem, Ribeiro? Então, olha só, essa apresentação que eu faço para vocês, tá? Eu tenho, então, três assuntos que para mim é evidência, que é o Vibe Code, que é como nós lidamos com o contexto, que é